a data magna do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva. Apolo Miguel Resque nasceu no Rio de Janeiro em 9 de fevereiro de 1918, quando o mundo ainda vivia a tragédia da Primeira Guerra Mundial. Era filho de imigrantes, seu pai libanês e sua mãe síria. Fez seus estudos no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Em 1935, tentou, sem êxito, entrar para a Escola Militar do Realengo. Seus pés planos e uma reprovação em física impediram a realização do sonho de ingressar na carreira militar. A idade de prestação do serviço militar obrigatório conduziu o jovem Apolo ao CPOR do Rio de Janeiro. Aprovado nos exames médico, físico e intelectual, após os 3 anos do curso do CPOR, foi declarado aspirante a oficial da reserva e classificado em 10º lugar entre os 70 concludentes da Arma de Infantaria, turma de 1939. Em 1940, formou-se perito contador na Escola Superior de Comércio do Rio de Janeiro. No ano seguinte, foi convocado para realizar o estágio de instrução no Regimento Sampaio, promovido a segundo-tenente e desligado do serviço ativo do Exército. Em 1942, foi convocado para o estágio de serviço novamente no Regimento Sampaio. Muito estudioso, concluiu em 1943 o bacharelado em Ciências Econômicas na Faculdade de Administração e Finanças da Escola de Comércio do Rio de Janeiro. Ainda nesse ano, foi promovido a primeiro-tenente e convocado para a Força Expedicionária Brasileira, já em fase de formação e adestramento. O tenente Apolo embarcou para a Itália como oficial subalterno, comandante de um pelotão da 6ª Companhia do 2º Batalhão do Regimento Sampaio. O 2º escalão da FEB seguiu para o teatro de operações no navio transporte de tropas americanos General Mann, que partiu do armazém número 11 do Porto do Rio de Janeiro em 22 de setembro de 1944, ancorando em Nápoles no dia 6 de outubro. Na noite de 23 e madrugada de 24 de fevereiro de 1945, atuando em apoio à 10ª Divisão de Montanha Americana no ataque à La Serra, o pelotão comandado pelo tenente Apolo, após ultrapassar um extenso campo minado, atacou as posições fortificadas alemãs. Apesar do intenso fogo inimigo, o pelotão Apolo cercou o objetivo, investiu contra a posição e pôs em fuga os alemães, fazendo inicialmente 5 prisioneiros. Ferido em combate por volta das 23 horas, o tenente Apolo, cercado e contra-atacado, manteve a posição durante toda a madrugada e manhã do dia 24. Por sua atuação na conquista de La Serra, o tenente Apolo foi condecorado pelo governo americano em 19 de maio de 1945 com a Distinguished Service Cross, único brasileiro agraciado com essa medalha de bravura, a 2ª mais importante dos Estados Unidos. O ato de concessão da comenda pelo Comando Aliado assinala, em tradução do original em inglês feita pela Seção Especial da FEB, abre aspas, por heroísmo extraordinário, a despeito de campos de minas desconhecidos, terreno excessivamente difícil e forte oposição, o primeiro-tenente Resque conduziu galhardamente os seus homens através de uma cortina de fogo de metralhadoras, morteiros e artilharia para assaltar e arrebatar o objetivo do inimigo. Embora gravemente ferido quando dirigiu o ataque, o primeiro-tenente Apolo nunca hesitou, muito ao contrário, continuou firmemente o avanço. Repeliu 3 fortes contra-ataques, infligindo pesadas perdas aos alemães pela sua habilidade na condução do tiro. Depois,
embora em posição vulnerável ao fogo das casamatas do inimigo e a despeito das bombas que caíam e da gravidade dos seus ferimentos, o primeiro-tenente Hesque defendeu resolutamente La Serra contra todas as tentativas fanáticas dos alemães para retomar a posição. Por seu heroísmo, comando inspirado e persistente coragem, o primeiro-tenente Hesque praticou feitos que refletem as mais altas tradições do serviço militar. Fechar aspas. Comandante da FEB, General João Batista Mascarenhas de Moraes, em citação de combate de 9 de abril de 1945, assim se manifestou quanto às ações do Tenente Apolo na conquista de La Serra. Abre aspas. A personalidade forte, o espírito de sacrifício, a combatividade, a tenacidade, o destemor do Tenente Apolo constituem belos exemplos dignos da tropa brasileira. Anteriormente, graças ao seu desempenho no ataque a Monte Castelo, em 12 de dezembro de 1944, o Tenente Apolo já fora agraciado pelos Estados Unidos com a medalha Silver Star, quando seu pelotão, numa ação ousada e sem o apoio da retaguarda, atacou as últimas posições inimigas em Castelo, até receber ordens para encerrar as operações. Nessa corajosa missão, seu pelotão foi dado como perdido e ficou conhecido como Pelotão Fantasma. Terminada a campanha da Itália, o Tenente Apolo recebeu 4 condecorações de guerra brasileiras: a Cruz de Combate de Primeira Classe, em ouro, a Medalha de Sangue, a Medalha de Campanha e a Medalha de Guerra. Quando da promoção do Tenente Apolo ao posto de capitão, em 3 de setembro de 1951, promoção retroativa a 1947, assim se expressou o ministro da Guerra no despacho em que deferiu a proposta. Abre aspas. Deferido. A promoção se justifica, sobretudo, em virtude da conduta excepcional desse oficial no Teatro de Operações da Itália, onde, entre diversas condecorações recebidas por bravura, lhe foi conferida a medalha Distinguished Service Cross do Exército Americano por heroísmo extraordinário em ação, distinção máxima somente concedida a esse combatente brasileiro. O destino, que no passado não permitira ao jovem Apolo a realização do sonho de ingressar na carreira militar através da escola do Realengo, ainda haveria de novamente pregar-lhe outra peça. A tão sonhada carreira que finalmente lhe chegara, não pela via da escola militar, mas através do CPOR e da própria guerra, como também e principalmente por sua bravura e eficácia no cumprimento do dever, seria novamente sua carreira interrompida precocemente. Seus pés planos não resistiram ao esforço do combate e ao congelamento nas trincheiras da Itália. O capitão Apolo, em 12 de dezembro de 1957, aos 39 anos, depois de 20 anos no Exército, foi julgado inapto para o serviço ativo e reformado no posto de major. Conheci o nosso herói já no ocaso da sua vida. Era um bravo. Foram muitos sábados e domingos de intermináveis conversas. Jamais o Major Apolo admitiu o seu heroísmo. Pessoa simples, culta e educada, era sobretudo um gentleman. Absorvi voraz e intensamente cada relato de suas atividades na guerra. O exército era realmente a sua paixão e a pátria o seu bem maior. Ficamos amigos, o que me enche de orgulho e gratidão. A nação perdeu em 21 de janeiro de 1999 um filho exemplar.
o Exército viu partir um dos seus grandes guerreiros. A filha Nádia comunicou-me o falecimento do pai pela manhã, bem cedo. Desloquei-me rapidamente para a sede do CNOR, no quartel do CPOR do Rio de Janeiro, de onde fiz os contatos relativos ao passamento do Major Apolo. Enviei um necrológio aos jornais, avisei ao Seconsex, aos comandantes do Regimento Sampaio e do Batalhão de Guardas, onde ele servira no após-guerra, bem como a Embaixada dos Estados Unidos, já que era ele detentor de 2 condecorações americanas. Informei também a comunicação social da Presidência da República e aos governos estadual e municipal do Rio de Janeiro. O sepultamento foi no cemitério do Caju. Presentes familiares, ex-combatentes da FEB e amigos do nosso herói, bem como quase uma centena de oficiais R2 que formaram uma guarda de honra. Um pelotão do Regimento Sampaio executou as honras fúnebres. A Embaixada dos Estados Unidos enviou de Brasília um oficial superior da Marinha fardado para representá-la. Os governos federal, estadual e municipal não enviaram representantes nem formularam condolências à família enlutada. Jamais esquecerei o constrangimento que senti ao ouvir o oficial americano dizer aos filhos do Major Apolo, aspas, eu não entendo vocês brasileiros. Na minha terra, alguém com as importantes condecorações de guerra do Major Apolo teria recebido, ao longo de sua vida, as homenagens, o respeito e a gratidão de seu povo. Fechar aspas. Na tristeza daquele momento, assumi intimamente o compromisso como uma missão de divulgar a história do Major Apolo. Nesses 23 anos desde o seu falecimento, tenho viajado pelo nosso país, ministrando palestras nos meios militar e civil, relatando os seus atos de bravura e heroísmo. O meu livro, O Resgate do Tenente Apolo, escrito em parceria com o Tenente R2 Orlando Frisanco, está com a 2ª edição em preparação. O Conselho Nacional de Oficiais da Reserva criou a medalha Major Apolo Miguel Reschke para homenagear personalidades que se destaquem no apoio às associações de oficiais da reserva. Por decisão unânime, a Assembleia Geral do CNOR deliberou comemorar o dia do nascimento do Major Apolo, 9 de fevereiro, como a data magna da entidade. Um dos desejos não realizados do herói era ser promovido ao posto de tenente-coronel, a exemplo de alguns de seus companheiros que obtiveram a promoção por via judicial. Quem sabe o Exército Brasileiro ou mesmo o Congresso Nacional lhe concedam essa honraria como derradeira homenagem, ainda que tardiamente, já que em vida não logrou recebê-la sob a forma de uma promoção por bravura, o que teria sido inquestionavelmente um ato de inteira justiça. Os feitos do Tenente Apolo ultrapassaram os limites de sua existência física. Na verdade, não mais lhe pertenciam quando, naquela madrugada de 21 de janeiro de 1999, foi vencido pelo inexorável. São episódios gloriosos da história militar de um país que teima em não cultuar seus heróis. A Força Expedicionária Brasileira e seus bravos não podem ser esquecidos. Ela simboliza a pujança e o valor de um povo. A nação lhe deve eterno respeito e imorredoura gratidão. Brasil!